O Identidade Geral já está de volta. Obrigado porque você continua acompanhando as nossas boas conversas de hoje. Todas as semanas, ele vai além dos fatos para mostrar uma outra perspectiva dos acontecimentos para todos nós. E este ano, ele foi escolhido para levar até você mensagens especiais nessa época de Páscoa. Eu estou falando do nosso querido pastor Gilson Brito. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, amigo. Graças a Deus. Alegria ter o senhor de novo sentado aqui no meu sofá, viu? Muito obrigado mesmo. A última vez que eu estive aqui, passei um aperto, hein? Vamos ver. Hoje, Ana Lima. Hoje, debaixo da minha mesa, tá tranquilo, não tem nada, viu? Hoje tá tudo aqui, ó. Mas é um prazer falar contigo e com os nossos queridos telespectadores da Novo Tempo, você que assiste Identidade Geral. Prazer estar aqui. Muito bom, pastor. Pastor, o senhor é de Vitória da Conquista. Isso. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia. Mesmo sendo uma cidade muito grande, o senhor sendo de lá, o senhor mantém um espírito do interior, o senhor gosta sempre de ter uma hortinha em casa, eu descobri. De onde vem isso? Eu não sei, mas eu realmente gosto. Eu fui criado na cidade, né? E eu ia assim ao campo, geralmente nas férias. Nós íamos visitar a minha avó, que morava no sertão da Bahia. Mas eu sempre gostei muito assim do campo, da terra, de planta. E o primeiro ano que morei aqui em Jacareí foi em apartamento. Eu estava agoniado na expectativa Agora já mudou. De uma casa. Aí nós mudamos há poucos meses para uma casa e tem um quintal grande. Aí eu já estou com as mãos aqui calejadas. De trabalhar na labuta da horta. Isso. Agora, eu comecei com essa história de horta em casa para ser simpático, mas eu descobri, inclusive, que numa casa normal, assim, no meio da cidade, o senhor já teve um galinheiro. Eita. É verdade? Você revela tudo, isso aqui é um perigo. É um perigo aqui, é um perigo vir aqui, viu, pastor? Ainda mais quando a gente tem amigos assim, ó, que fazem pesquisa. Olha, uma vez eu resolvi criar umas galinhas, mas não deu certo. Não deu? Não deu, muito complicado. Eu imagino que os vizinhos não devem ter gostado nada desse galinheiro no quintal. Acho que não. Foi uma experiência curta. Foi curta? Foi. Pastor, o senhor estudou teologia no UNASP. E quando é que o senhor se descobriu um pastor que era pregador? Porque para gente que vê o senhor pregando, parece que é algo muito natural. Foi mesmo? Bom, eu comecei a pregar ainda garoto, 13, 14, 15 anos. E aí o pessoal dava assim um retorno, né? Tipo, olha, começavam a me chamar de pastorzinho, você é um pastorzinho e tal, você tem que ser pastor e tal. E eu fui me despertando para essa questão de ser pastor, de cursar teologia, né? Eu me lembro que na própria faculdade, logo o que mais me interessou foram as aulas de oratória, né, de pregação bíblica. Inclusive, na época da formatura, eu fui convidado para ser orador da turma. Então, assim, é uma coisa que já vem de algum tempo, né, essa minha identificação com o aspecto da pregação. Agora, pastor, o senhor é muito crítico sobre esse aspecto? É muito crítico? Muito demais. Eu sofro muito com isso, inclusive. E agora... Porque eu tenho assistido todas as reprises, né, dos meus programas. Deixa eu contar. Eu chego aqui na Novo Tempo e aí tem uma televisão grande lá na recepção. Tem um dia da semana, não sei qual é, que tem o Além dos Fatos, a reprise de manhã. O pastor tá lá assim, ó, sentado, olhando para a televisão, que ele nem pisca. Aí eu chego, bom dia, pastor, e ele tá lá acompanhando. Assiste todos, pastor. Eu fico só olhando e avaliando baixinho lá. Ih, tem muita coisa para melhorar. Curiosidade, o que é que o senhor analisa? É mais o conteúdo da mensagem? Eu poderia ter falado desse jeito, poderia ter falado daquele jeito? Ou é mais expressões, gestual, alguma expressão facial, algum vício de linguagem? O que é que o senhor analisa? Veja, eu confesso para você que eu tenho muito receio de terminar um sermão, terminar uma mensagem e ter a impressão de que as pessoas ficaram assim pensando mais em algum gesto meu, em alguma expressão facial ou em alguma palavra que eu fiz assim, alguma brincadeira, alguma coisa descontraída, porque eu tenho esse lado também assim um pouco espontâneo, né? E eu sou assim bem humorado mesmo por natureza. Na verdade, eu sinto assim que eu tenho os extremos. Eu tenho facilidade para rir e para chorar, né? Então, eu tenho receio, confesso para você, de terminar um sermão e imaginar que as pessoas ficaram pensando mais em mim do que no que eu falei. Ou, de repente, pensando no que eu falei, mas não no que eu falei sério, de repente no que eu falei brincando. Em algum momento em tom de brincadeira. Porque eu não tenho dúvida de que esses minutos
são extremamente preciosos, Claro. né? No sentido de você comunicar o evangelho para as pessoas. Isso é um tremendo privilégio e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Então, a minha crítica maior em relação a mim mesmo é nesse sentido. Quando termina um programa e eu acho que não ficou realmente a mensagem que deveria ter ficado, eu fico frustrado. Mas, pastor, deixa eu perguntar umas outras coisas aqui sobre o seu ministério. Foram anos de ministério antes de chegar aqui na Novo Tempo e algumas situações inusitadas. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que uma vez o senhor foi pregar em um lugar e teve uma turbulência muito grande no avião. A turbina do avião deu uma pane. Conta essa história pra gente. Eu estava indo de Salvador para São Paulo e o avião fez uma escala no Rio de Janeiro. 10 minutos depois que nós decolamos do Rio é que houve a pane na turbina do avião. Era da antiga VASP, um avião grande. E foi na turbina da direita, eu estava sentado do lado esquerdo, de modo que eu não vi, mas segundo os passageiros que estavam lá do outro lado, saiu fumaça da turbina, né? Houve um barulhão assim bem forte, assim, tipo uma explosão, mas deu para sentir que era fora do avião, né? E o avião balançou e o povo começou a gritar e tal. Aí o piloto, o comandante, né? Ele entrou e disse, olha, nós tivemos um problema no motor da direita, por uma questão de segurança, nós desligamos completamente o motor. Eu falei, misericórdia, desligou o motor. Desligou o motor e como que a gente está aqui em cima, Ele disse né? assim, por uma questão de segurança, nós desligamos completamente o motor, mas nós temos condição de continuar o voo. No entanto, por segurança, nós vamos retornar ao Rio de Janeiro. E ele já falou assim, fazendo uma manobra bem radical, um cavalo de pau, como a gente diz, dirigindo o carro, né? E aí ele fez aquela manobra assim, bem radical. E ele disse assim, mas permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado e fiquem tranquilos porque vai dar tudo certo. Ele deu essa gaguejada assim no final. Eu pensei que a gaguejada tinha sido sua agora. Ele foi muito bem, só que no finalzinho ele disse assim, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Pastor do céu. Aí ele não disse mais nenhuma palavra. E o povo que já estava gritando, continuou gritando. Foi um clima realmente terrível. O senhor tem medo de avião um pouquinho, né? Ou foi a partir daí que o senhor desenvolveu? Na verdade, eu tinha mais antes. Depois que sobreviveu a essa? Depois que eu sobrevivi a essa, uma vez conversando com um piloto lá em Belém, no Pará. Ele era esposo de uma irmã da igreja. Pouco depois desse susto aí, conversando com ele, ele disse assim, pastor, agora você viaja para todo lugar, o tempo todo, porque nunca mais vai lhe acontecer nada. Porque depois de acontecer isso com você, a probabilidade de acontecer de novo é zero. Então você viaja à vontade. Bom, mas aí o senhor sobreviveu e chegou até a igreja para pregar, né? Cheguei, preguei. Bom, já lhe contaram muitos detalhes. Foi o maior mico da minha vida esse dia. É que é o seguinte, isso foi num domingo, por volta de 1h da tarde. Eu ia começar à noite na igreja da Vila Maria, em São Paulo, lá na Zona Leste. Eu ia começar a semana de oração, a semana de pregações. E, bom, nós voltamos para o Rio, não tinha avião para nos levar para São Paulo e passamos a tarde no aeroporto do Rio. Houve muita confusão ali no aeroporto, o pessoal, inclusive, derrubou o balcão da VASP, né? E muita confusão, porque tinha gente que estava perdendo conexão de voo internacional, tal. Foi uma confusão danada. Eu fiquei de longe só observando tudo aquilo, né? E câmeras lá, repórteres e tal, e eu só observando. Quando chegamos, inclusive, ao saguão do aeroporto, o pessoal estava chorando, muita gente chorou. Mas eu, que sou assim meio chorão, me segurei, né? Ficou firme lá. Fiquei ali firme na minha, concentrado, ia começar a minha semana de oração. Bom, quando nós voamos para São Paulo, chegamos, já era umas 7h, mais ou menos, da noite. E o culto 7h30 na igreja. Então, o pastor me buscou no aeroporto e me levou direto para a igreja. Eu troquei de roupa no banheiro da igreja. Então, quando eu entrei para pregar, já era minha hora, o culto já estava atrasado por minha causa. O pastor me apresentou assim rapidinho e disse, olha, então agora, pastor Gilson Brito veio lá de Salvador, vai pregar para a gente. Eu peguei o microfone e eu estava tão cansado, estava com fome, estava suado, estava estressado, assim, emocionalmente, exaurido. Eu sei que eu peguei o microfone e pensei assim, eu vou contar para a igreja o que aconteceu, pelo menos, né, para desabafar um pouco. Aí eu disse, olha, eu vim de Salvador e o meu avião teve um problema e deu pane numa turbina, parecia que ia cair, o povo ficou gritando dentro do avião. E a única coisa que eu fiz foi orar pela minha esposa, pelas minhas filhas. Na hora que eu falei assim, pelas minhas filhas, aí veio uma emoção tão forte
que eu comecei a tremer, fazer minhas filhas, ia ser aquele choro, assim, aquele negócio de louco mesmo, parecia uma crise, sabe, um negócio assim muito forte. Eu comecei a me balançar, aí o pastor rapidinho subiu de novo, me abraçou e eu fiquei no ombro dele, assim, balançando, sabe, e soluçando, mas foi um negócio tão descarregou forte. Toda a emoção que você ficou segurando, né? Eu sabia que eu estava ali pagando um grande mico, mas não tinha como segurar, tinha sabe? força para sair. Não tinha... Eu sei que rapidinho apareceu água e guardanapo. E da igreja? E aí o pastor me abraçou e disse assim, você acha que dá para pregar? Aí, sabe, veio aquela calma, aquela paz. Eu disse, ô pastor, fica tranquilo. Aí tomei uma aguinha, né? Olhei para o povo e disse assim, vocês já devem ter visto o pregador chorar no final do sermão. Comigo é diferente, eu já choro no começo. E pronto. Quero viajar só de avião com o pastor Gilson, porque as probabilidades são pequenas. Muito Mas bom. aí foi uma semana, graças a Deus, muito abençoada. Acho que o pessoal ficou com dó, ficou com compaixão, né? Tadinho, ele veio de longe, quase morreu no caminho. E aí foi uma semana muito abençoada. Pastor, e o senhor trabalhou 2 anos nos Estados Unidos, né? Na região perto de Boston ali? Isso, o senhor foi pastor de uma igreja para brasileiros. É uma igreja de fala portuguesa, mas é considerada uma igreja multicultural. Ah, ok. Metade da igreja é formada de irmãos de Cabo Verde e Angola. Mas temos também algumas famílias de portugueses e o restante de brasileiros. Como é que foi essa experiência? Ah, fantástica, foi muito boa. Pessoal muito querido. E, claro, brasileiro eu já tinha costume de trabalhar com eles, mas especialmente a experiência com os africanos, os irmãos lá de Cabo Verde, de Angola. Gente assim muito querida, gente muito comprometida com o evangelho, com a igreja, com a pregação do evangelho. Outra, eles também são muito assim apegados uns aos outros e a quem eles gostam. Então, a gente teve um relacionamento muito bonito. Foi uma experiência fantástica. E é interessante o senhor ter sido pastor de uma igreja multicultural assim, porque o senhor gosta muito de culturas diferentes, né? Gosta muito de viajar com a família. Sou apaixonado por isso. Eu gosto de ver coisas diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que quanto mais a gente sai e vê essas realidades diferentes, mais a gente passa a ter compreensão, sensibilidade para entender o outro, né? Com certeza. O senhor fala espanhol, pastor? Não. Ele está rindo porque ele já sabe a história que eu vou contar. Eu fiquei sabendo, pastor, que te convidaram para um sermão numa igreja nesse período em que o senhor estava nos Estados Unidos. Achou que era em português, chegou lá em espanhol. Verdade, e aí, o dom de língua se manifestou? Como é que aconteceu? Eu morava em Boston e fui de férias para a Flórida com a família. E uma baiana que morava na Flórida me ligou, sabendo que eu ia para lá, e disse, pastor, topa pregar na minha igreja, já que você vai estar aqui um sábado e tal? Eu disse, topa. Ela disse, eu vou falar com o pastor. Depois ela me ligou no outro dia, disse, já está tudo certo, o senhor vai pregar, é uma boa igreja, são 400 membros e tal. Está ótimo. Mas baiana, eu imaginei que a igreja fosse o quê? Brasileira, claro. Né? E aí, quando nós estávamos a caminho para a igreja, foi que ela disse assim, como é que está seu espanhol, pastor? Espanhol? Eu falei, eu não falo espanhol. Ela disse, todo brasileiro fala espanhol. Eu disse, não, tem brasileiro que pensa que fala, mas não fala. Aí eu disse, por que você está perguntando? Ele disse, não, a igreja é hispana. Eu falei, mas vai ter quem traduza? Ele disse, não, ninguém. E lá eles não gostam de tradução. Eu disse, sim, mas como que eu vou fazer? Ele disse, não, pastor, o senhor prega espanhol e se não souber tudo, fala um pouco em português. Eu disse, mas eu não sei nada. Bom, resumindo, quando nós chegamos à igreja, o pastor veio me cumprimentar. Pastor, muito gosto e tal, bem-vindo. Eu disse, sim, bem, muito gosto. Ele disse assim, como está a sua família? Eu disse, bem. E o ministério em Massachusetts, lá em Boston, como está? Eu disse, bem. Eu só sabia bem. Nem podia dizer que estava diferente. E aí ele estava ali organizando o culto, porque já estava bem na hora. Eu falei, eu tenho que falar para o pastor, né? Eu disse, pastor, eu não hablo espanhol. Ele disse, como não hablas? Estás hablando agora? Eu disse, pero hablo solamente o que estou hablando agora. Acabou. Ele disse, verdade? Eu disse, verdade. Aí ele ficou sério, né? Ele achou ruim, né? Ele disse, mas agora tens que predicar e tal. E ele saiu, foi para uma outra igreja e me deixou lá. E aí entramos, e eu pensei, Senhor, o que eu vou fazer agora, né? Bom, aí eu abri o jogo com a igreja. Eu disse, irmãos, eu realmente não sei falar espanhol, sei algumas palavras, então algumas que eu souber eu vou dizer, senão eu falo em português ou talvez alguma coisa em inglês, porque eles também lá falam inglês, né? Falam bem, muitos. Se alguma coisa em inglês, bom, no final eu fiz uma salada e graças a Deus foi bom. Sabe a surpresa? 15 dias depois esse pastor me ligou, porque no final do culto nós não nos encontramos, ele foi para outra igreja e uns 15 dias depois ele me ligou e me disse, pastor,
eu quero invitá-lo para uma semana de oração. Ah, então deu certo. Eu falei, eu não creio. Ele disse, é verdade. Eu disse, mas pastor, eu não hablo espanhol. Ele disse, é verdade. Mas isso não foi um problema. Mas as pessoas entendem você. Eu disse, então, aí nós combinamos. Acabei não indo porque eu voltei para o Brasil, não deu tempo de fazer. Que bênção, pastor. Olha, vamos falar sobre a Semana Santa que começa nessa próxima semana. O senhor foi escolhido para ser o orador dessa semana aqui na Novo Tempo. Isso vai ser transmitido na semana que vem. O tema da semana é compaixão, né? Compaixão. Eu gostei muito desse tema, pensando exatamente na compaixão do Senhor Jesus por nós. Por conta desse amor, dessa compaixão, é que Ele fez tudo o que fez. E, aliás, continua fazendo e eternamente fará por nós. Né? Então, na próxima semana, agora de 16 a 18, Isso. Essa próxima semana Isso, agora, né? 16 a 18, de quarta a sexta. Nós vamos ter aqui na Novo Tempo, das 10 às 11 da noite, nós vamos ter, então, 3 programas. Mas, na verdade, esses programas, eles são só uma introdução do tema da Semana Santa, a Semana da Páscoa. Então, de quarta a sexta, aqui na Novo Tempo, 16 a 18, e a partir do sábado, dia 19, o programa se desenvolve nas igrejas, até o sábado, dia 26. Então, é de 19 a 26, esse programa que começou com o senhor pregando ao vivo pela Novo Tempo, pregando pela Novo Tempo, vai continuar nas igrejas adventistas. Isso. 16 a 18, aqui na Novo Tempo. E a partir do dia 19 é quando, de fato, começa o programa da Semana Santa nas igrejas. E um detalhe é que muitas igrejas, além de terem os cultos na própria igreja durante a semana, terão também nos lares. A gente chama de pequenos grupos ou encontros ali de família, né? Encontros de oração em família. Então, é importante a pessoa ir à igreja, os nossos convidados irem à igreja no sábado 19, porque eles vão saber bem ali como será a estratégia daquela igreja em relação à programação de Semana Santa. Algumas igrejas vão fazer de domingo até quinta-feira em grupos, assim, pequenos grupos, encontros nos lares. Outras igrejas farão 19 e 20 na igreja, aí de segunda a quinta nos lares, mas sexta, sábado e domingo, no final de semana da Semana Santa, aí a programação de todos será realmente na igreja. E aí vão ter ações sociais também, que as igrejas estão desenvolvendo. Isso, muito bom. E eu vou ter o privilégio, juntamente com o pastor Tarsis Iraídes, do Quarteto Arautos do Rei, nós vamos ter o privilégio de participar também, tanto nesses cultos nos lares, quanto nos cultos na igreja. Porque foi preparado um DVD e nós, então, eu gravei umas pequenas mensagens e o pastor Tarsis canta, e o pessoal vai usar tanto nos lares, como eu disse, como nas igrejas durante a Semana Santa. Ô pastor, e quem acompanha aqui a programação do Novo Tempo e quem encontrar um lugar onde essa semana vai continuar, porque a mensagem começa com o senhor, mas depois continua nas igrejas. Isso. Como é que as pessoas podem encontrar esses locais onde vai estar acontecendo essa programação? Tá. Aproveitar e falar diretamente com você que está me assistindo. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa, é só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Bem fácil, encontreumaigreja.com.br. Ali você vai descobrir a igreja adventista que está mais próxima da sua casa. E o nosso convite para você é exatamente no sábado, dia 19, você ir a uma igreja adventista, a partir das 9 horas da manhã. Aí, como eu disse, você vai participar da programação da igreja no sábado, dia 19, e pela própria orientação da igreja ali, você vai ficar sabendo como vai ser a estratégia durante a Semana Santa. De repente, você poderá participar das reuniões na própria igreja, ou então ser convidado por algum amigo, algum parente, alguma pessoa querida ali da igreja para participar de uma reunião dessas dos pequenos grupos, ou de grupos familiares, até quinta-feira. Mas aí na sexta-feira, que é o feriado, a chamada Sexta-feira da Paixão, aí você volta à igreja e sexta, sábado e domingo a gente continua com a programação na igreja. E como já disse, eu vou ter a honra de participar tanto na reunião do pequeno grupo quanto na igreja. Eu e o pastor Tarsis Iraídes, nós vamos ter o prazer de participar lá com vocês com uma pequena mensagem que já está gravada em DVD.
Muito bom, muito legal, recado dado. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Esse é um projeto interessantíssimo da Semana Santa. Vai, inclusive, muito de encontro ao que a gente vê no mercado hoje em dia. Todo mundo vendendo ovo de Páscoa, todo mundo vendendo chocolate. E a gente tem essa semana dizendo justamente o contrário, né? Sim. Dizendo que a Páscoa é Jesus. A Páscoa é Cristo e é importante nesses dias nós nos voltarmos para o amor dele para conosco, a compaixão dele para conosco. Amém. E quanto mais a gente se encanta pelo amor de Cristo, mais envolvidos por esse amor maravilhoso, mais amor nós temos a compartilhar com os nossos semelhantes. Isso é maravilhoso. Com certeza. Pastor, muito obrigado por ter voltado aqui. Eu já disse isso outras vezes, foi uma bênção para Novo Tempo a sua chegada aqui. Amém, muito obrigado porque você está aqui junto com a gente. Vou dar a dica, dia 22 agora é aniversário do pastor Gilson, viu? Já pode invadir o Facebook e deixar um monte de congratulações. Posso falar a idade ou não? Pode, sem Está problema. completando meio século, 50 anos. 5.0, graças a Deus. Nem parece, né? De jeito Parece nenhum. 60, né? Não. Parabéns, viu, pastor? Adiantado Obrigado. aqui do Identidade Geral. Obrigado mesmo, amigo. Gente, muito obrigado porque você ficou com a gente até agora. Uma excelente semana. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.